Senhores, vamos dar início à nossa sessão solene de outorga de título de cidadania. No nosso regimento interno, a sessão solene é uma sessão muito simples, sem formalidade, inclusive pode ser feita por um único vereador. Não exige quórum, não tem ordem do dia, não tem expediente, é uma sessão festiva e efetivamente cívica. E hoje é um grande dia. Eu vou passar a convidar os vereadores sem cargo a ocuparem os seus lugares na mesa. Atenção, senhores vereadores. Pela ordem seria Adelino Walter Ferreira, ausente. Vereador Jefferson Silveira da Silva. Vereador Leonardo Ribeiro dos Santos. Vereador Paulo Henrique Nascimento Almeida. Vereador Wagner Santos do Carmo. Agora os 4 vereadores que compõem a mesa diretora da Câmara. Jaciara Costa Souza Silva, segunda secretária. Vereador Eduardo Ribeiro de Andrade Júnior, primeiro secretário. Vereadora Valéria Barbosa de Jesus, nossa vice-presidente, se encontra ausente em Ilhéus. E o nosso presidente, vereador Cid Silva Lima. O tamanho do homem está bagunçando tudo. Aqui quem senta aqui, bora ver agora, né? Eu convido agora as autoridades aqui de Itapebi que farão parte da mesa. O nosso vice-prefeito, Ademar Jacó. O nosso prefeito, Isan Botelho. Mais alguém? Cid? Mais alguém? Não chegou ainda não. Tranquilo. Pode. Vocês, Cid. Dá um toque para Cid aí. Pega seu roteiro aí. Número 4 aí no roteiro. Oi. Peço o primeiro secretário que realiza a chamada nominal dos vereadores. Boa noite a todos. Adelino Walter Ferreira. Cid Silva Lima. Presente. Eduardo Barbosa de Andrade Júnior. Presente. Jaciara Costa Souza. Presente. Jefferson Silveira da Silva. Presente. Leonardo Ribeiro dos Santos. Presente. Paulo Henrique Nascimento Almeida. Presente. Wagner Santos do Carmo. Presente. Valéria Barbosa de Jesus. Senhor presidente. 7 vereadores presentes, senhor presidente. Bora, Cid. Estando presentes 7 vereadores, declaro aberta esta sessão solene. Convido a todos presentes para ficar em pé, para ouvirem o hino nacional brasileiro.
Eu peço o cerimonial que faça a leitura do decreto de lei número 1 de 2026. Decreto Legislativo 01/2026. Designa pessoa a ser homenageada com título honorífico concedido pela Câmara Municipal de Itapebi. A mesa da Câmara Municipal de Itapebi, Estado da Bahia, faz saber que o plenário aprovou e ela promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título honorífico de cidadão itapebiense com todas as prerrogativas legais ao excelentíssimo senhor Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário da Câmara Municipal de Itapebi, em 19 de fevereiro de 2026. Vereador Cid Silva Lima, presidente. Vereador Eduardo Barbosa Andrade de Jesus, primeiro secretário. Vereadora Jaciara Costa Souza Silva, segunda secretária. Lido, senhor presidente. Parece que vai ser um pouco do repeteco que nós vimos aqui na sessão extraordinária, na sessão de votação. Seria a biografia do nosso ilustre homenageado, que está prestes a se tornar o nosso concidadão itapebiense. Eu havia dito, viu, doutor, vou fazer, o nosso prefeito me pediu para eu dar um repetecozinho no que eu falei há pouco, porque o senhor se encontrava ausente. Eu acho até assim, digamos, seria muito, porque já foi publicado no Zap de todos os vereadores, já está no Diário Oficial, trazer a biografia do senhor. Ainda disse aqui, em tom assim um pouco mais descontraído, mas uma expressão do coração. O senhor tem uma biografia para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, com todas as honras. Mas a gente aqui, o povo de Itapebi, não está concedendo ao senhor o título de cidadão pela sua biografia.
o povo, através da Câmara Municipal, está concedendo ao senhor o título pelos efetivos trabalhos que Vossa Excelência prestou como juiz da Vara da Costa do Descobrimento durante o período de 96, salvo engano, até 99, como juiz federal da Justiça Especializada do Trabalho. Porque aí se reflete um trabalho prestado a uma população. Eu havia dito há pouco que, quando em 89 foi instalada a vara, criada em janeiro, em março foi instalada, ano de minha formatura, inclusive, isso tem muito gravado, eu não cheguei a advogar aqui na comarca de Itapebi, que funcionou aqui nesse prédio, durante os 5 anos, de 84 a 89, em que a justiça trabalhista ainda era da competência da vara comum, das varas estaduais. Eu já comecei a advogar em Eunápolis, na Justiça do Trabalho, sediada lá. E havia dito que não era só a vara de trabalho de Eunápolis, deveria ter chamado à época Vara do Trabalho da Costa do Descobrimento, porque tinha jurisdição sobre 8 municípios, inclusive 2 municípios que são centros regionais, Porto Seguro, Eunápolis, Belmonte, Santa Cruz Cabralha, Itapebi, Itagimirim, Guaratinga e Itabela. Lembro-me perfeitamente e tive uma grande honra, quem começou em 89 está vivo até 2026, de ter trabalhado como advogado sobre a presidência de Vossa Excelência em centenas de processos, dezenas talvez, mas ao todo o município de Itapebi foi agraciado com centenas de causas trabalhistas decididas por Vossa Excelência. Estava falando sobre o trabalho de pacificador que é o juiz, e, sobretudo, o juiz do trabalho, o juiz especializado de uma vara trabalhista. Porque, por excelência, as relações trabalhistas são, acredito, que as áreas de maior conflito social. Então, eu presenciei, eu tive essa honra de estar vendo o senhor aqui, um pouquinho, como eu disse, né, um pouquinho mais elegante, barbudo, não tinha essa barba, era mais bem esguio, bem o cabelinho preto, mas o tempo passa, né? Passa para todos nós. Não é isso? Então eu tive essa honra de testemunhar Vossa Excelência como magistrado, de como Vossa Excelência conduzia as suas audiências. E me sinto extremamente honrado de estar aqui hoje, ajudando como advogado. Eu sou como concursado, consultor jurídico dessa casa há quase 30 anos, e às vezes faço esse papel de mestre de cerimônia. Então estou profundamente honrado, porque eu testemunhei e estou vendo hoje a minha cidade retribuir ao trabalho que Vossa Excelência prestou à sua população. Então, o meu muito obrigado a esta Câmara, porque está honrando o povo de Itapebi, porque a gratidão, acredito que seja um dos maiores sentimentos que o ser humano, que uma população pode devotar a um prestador de serviço. Eu tenho por hábito de, antes de chamar o homenageado para receber o seu título, de apresentar a ele os nossos símbolos. O símbolo é a expressão maior de um povo. Ele é criado em função de uma riqueza, de uma tradição, de uma representação do que o município tem de mais belo, de mais precioso. Nós temos aqui 3 símbolos essenciais no município. Temos o nosso brasão, onde se vê as 3 riquezas principais: o cacau, representando a agricultura, a pecuária, e ali um peixe hoje que sumiu um pouquinho daqui, o robalo. Mas hoje nós temos uma indústria pesqueira da tilápia. Nós temos um dos maiores criatórios de tilápia no Lago do Jequitinhonha. Aqui pertence a Itapebi, 70% do lago está dentro do município de Itapebi. É um lago de 100 metros de profundidade com 40 quilômetros de lâmina d'água. Então é bastante expressivo essa indústria nascente aqui da tilápia. E hoje representando ali também pelo nosso robalo. Lembro perfeitamente que o brasão foi obra do nosso vereador Leonardo, quando presidente desta casa. Temos aqui
também do Jequitinhonha, porque nós somos um povo de um rio, o rio Jequitinhonha, as árvores, também o gado, tal. E nós temos como a maior expressão da nossa cultura o nosso hino. O hino de Itapebi, criado já há bastante tempo, ele reflete efetivamente a nossa alma, a alma de cada filho dessa terra. Eu vou tentar expressar isso aqui. Itapebi, ó minha terra, és a mais bela entre outras mil. Itapebi, olha o futuro, tu és reserva do meu Brasil. Filho de sadia gente, do canoeiro abnegado, de um povo hospitaleiro, do trabalho abençoado. Ele é do Jequitinhonha, é maduro, é grande, é forte, tem futuro assegurado, ser da pátria um suporte. É azul, rubro-amarelo, terra que ergue em granito, é riqueza, é sua, é céu, ouro ao sol sob o infinito, as cores da nossa bandeira. Esta terra é generosa, os teus frutos são de ouro, como se isso fosse pouco, o seu povo é um tesouro. Se um dia eu te deixar, quando eu não mais existir, gravem sobre a minha tumba, eu te amo, Itapebi. Lindo. Estes são os nossos símbolos. Agora chegou o grande momento, né, doutor? Eu convido o excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, juiz federal da 32ª atualmente, né, Vara do Trabalho de Salvador. Doutor Rodolfo pediria ao nosso prefeito que o conduzisse até o plenário. Se posiciona aqui no meio. Presidente, pode realizar a entrega. O título está aí? O título está aqui. Foi buscar o título. Calma, meu presidente, calma. Eu peço todos de pé e peço que o senhor, doutor, dá essa honra de poder entregar. Uma salva de palmas, por favor. Com muita honra e muito orgulho. Câmara Municipal de Itapebi, Estado da Bahia, Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal de Itapebi, Estado da Bahia, concede ao excelentíssimo senhor juiz de trabalho, Rodolfo Mário Veiga Pamplona Filho, título de cidadão honorário, pelos relevantes serviços prestados ao município de Itapebi, outorgado pelo Decreto Legislativo 01/2026. Itapebi, Bahia, 19 de fevereiro de 2026, Cid Silva Lima, presidente. Com muita honra. Deixa aí, doutor, que o senhor fica um pouquinho ainda aí. A palavra será franqueada agora na seguinte ordem: homenageado, vereadores, vice-prefeito, prefeito e, por fim, o presidente da Câmara. Então, a palavra com o senhor, doutor.
Excelentíssimo senhor doutor, presidente da Câmara Municipal de Itapebi, excelentíssimo senhor doutor, prefeito, excelentíssimos senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, meus concidadãos, minhas concidadãs. É uma honra enorme receber o título de cidadão de Itapebi. Eu estou na magistratura, este ano eu completo 31 anos de magistrado. Eu estou hoje juiz titular da 32ª Vara do Trabalho de Salvador, um período de transição para subir ao tribunal, para assumir como desembargador, provavelmente esse ano, e os senhores serão todos convidados e convidadas para a posse, como meus conterrâneos, como meus concidadãos. E é uma satisfação imensa, imensa mesmo. Porque eu costumo dizer, e eu estou no magistério também há tantos anos, né, seja na Universidade Federal da Bahia, seja em instituições privadas, e eu digo às vezes para os meus alunos que o juiz não é feito para agradar, porque todo mundo que nos faz uma postulação vai com as suas esperanças. E a função do juiz, na palavra de um saudoso desembargador, Gerson Pereira, é o solitário ofício de julgar, que é você e sua caneta, você e Deus, você e o seu computador, você sozinho, decidindo alguém que está ali apresentando a sua postulação. E você vai ter que decidir. E toda decisão que você vai tomar vai desagradar alguém. Ou o autor, ou o réu, ou os dois. E o juiz não pode ter medo. O juiz só pode ter medo de ter medo. O juiz não pode deixar de decidir. O juiz não pode ter medo de desagradar. Porque a sua missão é pacificar. É tentar indicar para aqueles que estão ali depositando as suas postulações, as suas esperanças, uma resposta que tem que ser a mais breve possível. Estava conversando aqui com o Luiz Lucas, com o doutor Tiago, com o Luiz. Eu demorei um pouquinho para sair lá de Porto Seguro, por quê? Porque me ligaram, olha, vai ter um alvará para liberar, o senhor pode liberar? Eu digo, paro tudo para fazer isso. Paro tudo, pare, espere, eu vou fazer isso, porque é o dinheiro do povo, é o dinheiro do cidadão que está lá. E em tantos anos na magistratura, eu preciso dizer aos senhores e às senhoras que às vezes a gente sofre tentações terríveis. Tentações terríveis, às vezes, de anestesiar nossa capacidade de se indignar, de começar a querer tratar o cidadão que está lá conosco como um número. E é terrível, porque o processo parece um jogo. Um processo tem prazos, o processo tem regras, o processo tem jogadores, tem players, como o pessoal diz, mas o processo não é um jogo. No processo estão as esperanças de alguém, está o patrimônio de alguém, está a liberdade de alguém. E encarar essa responsabilidade não é fácil. Não é fácil. E por isso eu digo que às vezes quando um juiz sai de uma comarca, e eu tive a honra de ir, eu digo para meus amigos, olha gente, eu sou o juiz do Tribunal do Sul, porque eu fui substituto um tempo, mas quando assumi a titularidade, fui Teixeira de Freitas, Eunápolis, toda a Costa do Descobrimento, né? Era Porto Seguro, Itapebi, Itagimirim, Belmonte, Cabralha, né? Todo mundo da minha jurisdição, depois Ilhéus, e aí voltei para Salvador. E um juiz, quando sai de uma cidade, ele pode deixar duas coisas: ou saudade, ou alívio. Eu acho que eu deixei saudade. Eu atuei aqui já há muitos anos, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui, vir à região, eu digo, minha região do Sul, eu estou aqui. E isso eu tenho uma satisfação imensa, porque eu me tornei cidadão de Teixeira de Freitas, de Porto Seguro, de Ilhéus, de Itabuna, de Itagimirim e agora de Itapebi.
Quero dizer a todos e todas que os senhores têm um concidadão em Salvador. Eu moro do lado do aeroporto. Quando os senhores forem lá, pode me procurar. Para mim vai ser um prazer recebê-los em minha casa. E Luiz Fernando, doutor Luiz Lucas, doutor Tiago, já os recebi. Eu adoro receber. Para mim vai ser um prazer imenso mostrar minha casa. E os senhores verão esse título na entrada da minha casa. Eu tento ser breve nesse agradecimento, porque é um momento em que a palavra vem do coração sem necessariamente o filtro da razão para demonstrar a gratidão. Eu sou aquilo que os meus filhos chamam de nerd. A minha geração chamava de CDF, né? E eu sou alguém que gosta de estudar. E eu sei que às vezes os números impressionam e às vezes assustam, né? Eu tenho 53 anos, eu tenho 104 livros publicados, entre direito civil, trabalho, processo de trabalho, filosofia, metodologia e poesia. E eu costumo dizer, olha, eu tenho livros técnicos, né? Ontem eu estava postando no Instagram, saiu a nova edição da minha coleção de Direito Civil, e o meu volume 1 foi para a 28ª edição. Um livro que tem uma aceitação realmente abençoada. Deus cumpriu as promessas na minha vida. E eu sou muito feliz com o resultado, o alcance, o testemunho que nós damos com esse livro. Só que eu não estou aqui para ficar fazendo uma palestra de direito. E eu falo às vezes para os meus discípulos, né? Luiz Fernando é um deles, né? Preciso agradecer sempre a Luiz Fernando, que é amado como um filho, né? Que eu escrevi muito, mas a depender de quando eu partir, se eu tiver alguns discípulos que o atualizem a minha obra, ela poderá permanecer durante algum tempo. Mas o fato é que, se não tiver quem o atualize, ela depois de um tempo ela vai virar papel de embrulho. Porque o direito, às vezes, ele é etéreo. Ele muda de acordo com as circunstâncias da atuação do Poder Legislativo, da atuação do Poder Judiciário. Mas a minha poesia é eterna. A minha poesia não precisará de atualização. A minha poesia continuará sendo a minha poesia mesmo depois que eu não estiver aqui. E quando eu estava pensando em como agradecer aos senhores e às senhoras pela honra de receber esse título, eu pensei em uma singela homenagem que eu queria fazer à minha nova cidade. Ali nos bastidores eu tive uma outra ideia, vou dar um spoiler, vou inventar esse negócio, que eu achei uma graça o hino. Eu achei fofo, eu vou querer saber como é a melodia, a depender do jantar hoje, eu vou pegar alguém no violão, eu vou cantar esse hino e postar esse hino. Eu achei realmente uma graça. Eu quero cantá-lo, né? Eu canto também, eu tenho músicas no Spotify, essas coisas assim. Não vou ficar cantando aqui na tribuna, podia chegar assim. And now the end is near, and so I face. Mas não, eu vou recitar para os senhores e para as senhoras. Itapebi, Bahia, terra de encanto e gratidão. No sul da Bahia, onde o verde é poesia, ergue-se Itapebi, com graça e harmonia. Às margens do nobre Jequitinhonha a brilhar, cidade pequena no mapa, mas gigante no amar. Terra banhada por rios de história e tradição, que pulsa no peito do povo em cada celebração. Do campo que floresce sob o sol tropical, à fé que sustenta o espírito municipal.
entre colunas serenas e o céu sempre aberto, há um povo que acolhe de longe e de perto, no sorriso sincero, no abraço fraterno. Itapebi transforma o instante em eterno. Ser feito cidadão desta terra querida é mais que honraria, é bênção na vida. É ter o nome gravado no livro da história, é receber da confiança a mais alta glória. Município altivo do interior baiano, de coragem herdada, de trabalho cotidiano, na força do comércio, na lida rural, na energia que brota da barragem colossal. Ó Itapebi, guardiã de encantos mil, teu nome ecoa no sul do Brasil. Hoje recebo teu título com emoção, com respeito profundo e sincero coração. Que eu seja digno da terra que me abraça, que honre tua cultura, tua fé e tua raça, que meu labor seja ponte e também raiz, servindo ao teu povo com alma feliz. Agradeço à Câmara, ao povo, à gestão. Pelo gesto tão nobre, pela distinção, levarei teu nome com orgulho e luz, como estrela que guia e caminho que conduz. Itapebi, Bahia, lugar de valor, recebe meu verso, recebe meu amor. Se hoje sou filho por ato e por lei, é porque teu carinho me trata como rei. E assim declaro, em rima e em verdade, honra maior é servir tua cidade. Com gratidão eterna, sincera e profunda, assino este laço que o tempo não afunda. Itapebi, 19 de fevereiro de 2026. Vou levar esse hino, vou levar esse hino. Ainda vou levar o papelão, Itapebi, ó minha terra, essa mais bela entre o Brasil. Itapebi, olha o futuro, tu és reserva do meu Brasil. Itapebi, olha o futuro, tu és reserva do meu Brasil. Filho de sadia gente, do canoeiro abnegado, de um povo hospitaleiro, do trabalho abençoado. Ele é do Jequitinhonha, é maduro, é grande, é forte, tem futuro assegurado. Ser da pátria um suporte. Itapebi, ó minha terra, essa mais bela entre o Brasil. Itapebi, olha o futuro. Continuando com a nossa cerimônia, depois de... eu não tenho nem o que dizer mais, entendeu? A palavra com os vereadores. Vereador Léo. Ilustríssimos vereadores, ao público aqui presente, a todos que nos assistem, ao nosso novo conterrâneo, novo cidadão itapebiense, Rodolfo Mário Veiga Pamplona. Queria aqui saudar ao nosso vereador licenciado ali, senhor Vanderlei, ao ex-vereador desta casa aqui, presidente, senhor Romildo, aos secretários, em nome do senhor Júnior, aos servidores aqui, em nome do senhor Juca, né? E claro, não deixando aí de saudar
a parte jurídica dessa casa em nome do nosso aqui, doutor Clemente. Agradecer a cada um vereador que se fez presente. Agradecer a todos os senhores, em nome do meu nobre colega aqui, Wagner do Carmo, Baguinha. E me dirigir, Vossa Excelência, ao Senhor. Iniciar com a frase que eu levo ela desde criança, desde quando eu ouvi. O poder não muda o homem, apenas revela quem ele sempre foi. Então eu venho, Vossa Excelência, de família muito humilde, convivo na humildade até hoje, e digo ao Senhor de sinceridade de coração que eu nunca vi um juiz tão humilde, tão sincero, tão carismático, igualmente o Senhor. Isso te coloca não apenas como mais um cidadão itapebiense, mas sim como um grande cidadão itapebiense. Pois a nossa cidade é uma cidade pequena, mas grande em riquezas. Tem outras cidades aí de maiores portes que não tem a grandiosidade que nós temos. Terras boas, rios, fartura, o que planta dá, o tempo é no momento certo. E hoje abraçamos uma pessoa que já se viu ao nosso povo. Não é que decidiu a favor do nosso povo, mas sim decidiu pelas leis que naquele momento tinha e que favorecia ao nosso povo itapebiense. E quando foi levantada essa causa desse título no nosso grupo de WhatsApp e em discussões, eu falei, nós não podemos apagar a história de ninguém. Eu tenho 13 anos nessa casa, estou no meu 4º mandato de vereador, igualmente o senhor Paulo Henrique, e eu sempre tive a tese aqui nessa casa que não devemos apagar a história de ninguém. E foi assim a sua história. Quando o senhor passou por essa região, deixou a sua história. E mesmo que o senhor venha nessa tribuna ao dizer que quando a gente se vai, fica apenas os nossos poemas, os nossos livros, tenha certeza, doutor, que quando o senhor se for, vai ficar gravada a sua história no extremo sul da Bahia e nesse Brasil, pelo grande cidadão que o senhor é. Hoje, o senhor tem o prazer de ter a mesma pulsação do nosso sangue, de ter o nosso nome Itapebi, não cravado no seu RG, mas cravado na sua prateleira, no seu coração e na sua história de vida. Uma lei que votamos para poder te dar o título de cidadão itapebiense. Mas isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. Te torna apenas mais um de nós. Mais um cidadão itapebiense lutando para que nós possamos ter os nossos direitos conquistados ao decorrer do tempo. E realmente, o cargo de juiz é isso. Agrada a umas pessoas, desagrada a outras pessoas. Mas nesse agrada, Senhor, e desagrada, eu acredito que o nosso sistema de justiça tem muito que avançar, como foi esse avanço na justiça trabalhista. Hoje, uma das justiças mais rápidas que existe, mais eficaz que existe. Mas, entre outras situações, existem outras situações que está pesando, vamos falar da questão do trabalho, que está pesando os trabalhadores. Estamos falando com o juiz do trabalho, mas vamos falar dos trabalhadores, como é que sofrem. Quando leva um golpe na internet, quando sofre quando leva um golpe dentro de ruas, quando sofre quando leva o golpe em viagens. E o que é feito por essas pessoas? O cidadão, ele é detido, com 1 mês, 2 meses, ele é solto. E quando
SIAGE, temos ali um policial de reserva, o senhor Romildo, e quando se age da forma legal, se aciona logo os direitos humanos. E aí se cobram. Ah, mas a pessoa não teve o direito de estudar, ela não teve o direito de uma casa melhor, ela sofreu. Engano. Quando eu, Vossa Excelência, estudava, a gente usava simples caderno e uns pedacinhos de lápis. E íamos para a escola estudar. E não recebíamos para poder estudar. Hoje o governo tem os programas Caminho da Escola, que o aluno não pode andar, salvo me engano, 1 quilômetro. Existe já o estudo em tempo integral, que oferece todas as refeições, oferece todas as situações para ele. O governo federal se sentiu no dever desse sistema de educação e está esvaziando em criar ajuda, em criar benefício para a pessoa estudar. Nós temos aqui um homem de mais de 30 anos de carreira, que escreveu mais de 100 livros e que não para de trabalhar, mesmo tendo o cargo de juiz. O cargo mais desejado, porque entrou na situação de um direito. O cargo mais invejado, por quem começou o banco de uma faculdade, já sonhando em um cargo federal. Mas ele não para de estudar. Enquanto o nosso município, criamos aqui nessa casa o projeto Pé de Meia, para poder fortalecer a educação, para poder levar as pessoas para poder estudar. Mas a pessoa, Vossa Excelência, decide furtar, decide matar sonhos de cidadão que trabalhou 20, 30 anos para poder adquirir um patrimônio. E em apenas uma ligação, um golpe, esse patrimônio dele ficou zerado, escasso, ele foi embora. E o que o nosso país faz para poder melhorar? Aciona os direitos humanos. Os direitos humanos deveriam ficar para os trabalhadores, assim como o senhor sempre defendeu, mas não para esses marginais que estão acabando com os trabalhadores todos os dias. Porque o que está faltando não é moradia, porque temos moradia. O que está faltando não é educação, porque temos sim educação. O que está faltando é que seja colocada a lei, a regra, e que o criminoso pague pelos seus delitos, e que os crimes sejam penas maiores. O que está faltando é que eles sintam o peso de que furtar o trabalhador não vale a pena. Que eles sintam que o mundo do crime não vale a pena, mas que o futuro de toda a humanidade está na educação. O futuro de nós está na educação. A educação não nos torna melhor do que ninguém, mas ela nos dá o prazer, o dever de ensinar, de repassar o que nós aprendemos no decorrer de nossa história. E se dirigindo, Vossa Excelência, ao Senhor, eu te peço que o Senhor leve o nosso nome nos 4 cantos desse Brasil, na Bahia. Tenha, Vossa Excelência, certeza que aqui está homens e mulheres, que a senhora Valéria não está aqui, de bem. E quando foi colocado o nome, Vossa Excelência, do Senhor, nós tínhamos certeza que o Senhor merecia esse título. Não porque o Senhor é juiz, não porque o Senhor trabalhou na nossa comarca, mas sim porque passamos a poder investigar a sua vida. E vimos, Vossa Excelência, que o Senhor é um homem de bem, o Senhor é um homem de paz, o Senhor é um homem que veio para poder dar frutos. O Senhor, Vossa Excelência, não veio para poder tirar os frutos. E se dirigindo, Vossa Excelência, a vários e vários trabalhadores que dependem da justiça do trabalho. Defenda esses pais de família, defenda essas mães de família.
colocando cada um no seu lugar, pois muitos trabalhadores, para poder defender seu pão de cada dia, passam por humilhação em fábricas, passam por humilhação em instituições, passam por humilhações em outras áreas. E a única coisa que esses trabalhadores querem é só levar o seu pão de cada dia para dentro de casa. Vossa Excelência, eu te desejo muita sorte, saúde, sucesso. Não era seu fã, mas a partir da sua história, virei um fã de Vossa Excelência, toda paz, glória e feliz por ter te dado essa honra de ser cidadão itapebiense. Meu muito obrigado. A palavra continua franqueada aos vereadores. Deixa eu falar. Boa noite a todos. Saudar o público que nos assiste, né, pela rede social, o público presente aqui, em nome do meu esposo, ex-vereador, presidente dessa casa também, Romildo Silva, a todos os secretariados aqui presentes, o público que nos assiste, ao meu líder forte ali, Juca de Constantino. Saudar aqui a mesa, em nome do meu presidente Cid Silva Lima. Eu vou direcionar ao senhor, doutor Rodolfo, ouvir as suas palavras, nos dá o ânimo de seguir e saber que Deus nos orienta a ser uma pessoa de bem, a trabalhar no caminho correto, que é servir. Então, eu quero aqui te parabenizar por servir com justiça e fazer um trabalho excelente ao nosso município também, que foi feito, né? E a toda a Bahia. Hoje, em especial, o senhor está em Salvador. Então, muito obrigada de coração. A palavra continua franqueada aos vereadores. Brisa. Boa noite ao público presente, em nome da minha prima, secretária Marivânia. Boa noite à mesa aqui, cumprimento o prefeito, doutor Isan Botelho, e dizer ao senhor, doutor Rodolfo, seja bem-vindo, Itapebi está de braços abertos para o senhor, gostei muito das suas palavras, que Deus abençoe a sua caminhada, que o futuro desembargador nosso da Bahia, com fé em Deus, e muito obrigado por tudo que o senhor tem feito pelo nosso extremo sul da Bahia. Valeu. Palavra franqueada com Paulo. Esse bicho aqui. Boa noite a todos. Saudar aqui nosso público aqui em nome de meu parceiro Perereu. Saudando todos aqui presentes em nome do nosso prefeito, que se desempenhou muito para que isso acontecesse, também junto com nós. E dizer, senhor doutor, que a vida, ela traz para a gente os frutos que a gente planta, da árvore que a gente planta. Quem planta árvore boa só vai colher frutos bons. Eu tenho certeza disso porque eu morei muitos anos em Eunápolis e tenho convivência, graças a Deus, com muitas pessoas, muitos juízes lá. E o senhor sempre estava relacionado com o povo de lá. E dizer que é uma honra hoje ser seu conterrâneo, e dizer que eu quero uma cópia dessas palavras do senhor aí, que nós vamos ter que transformar isso no segundo hino de Itapebi. Muito obrigado, que Deus nos proteja muito. Palavra franqueada, vereador Vaguinha. Boa noite a todos. Saúdo todos os servidores públicos em nome do nosso vice-prefeito Mazinho e os vereadores presentes em nome do doutor Rodolfo. Quero aqui, doutor, também fazer minhas saudações a Vossa Excelência e dizer a Vossa Excelência que é um prazer tê-lo como conterrâneo. Doutor Clemente já nos dizia na sala que o senhor foi um juiz que contribuiu muito com Itapebi e com o sul da Bahia. E a gente estamos aqui dando os parabéns ao senhor. Seja bem-vindo a Itapebi. Essa casa também é vossa. Palavra com Júnior Ribeiro. Boa noite a todos, boa noite aos servidores, em nome de secretária Chile Ribeiro. Eu queria só parabenizar pelo título e dizer que se eu carregue o sentimento de cidadão itapebiense, todo mundo acha que tem um sentimento quando fala de Itapebi, a gente que
anda muito por várias cidades, vários estados. Onde a gente chega, fala muito de Itapebi, é o sentimento que a gente tem. Eu quero pedir ao senhor que o senhor carregue esse sentimento também. Pronto. Conceda agora a palavra ao vice-prefeito Ademar Jacó dos Santos. Boa noite a todos. Primeiro, dizer que o senhor me motivou a falar. Eu não iria falar. Dizer que Itapebi ganhou um filho, ganhou um irmão, mas o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter orgulho, porque Itapebi, essa terra maravilhosa que eu faço parte, e o hino já disse, né, de um povo hospitaleiro e de um povo abençoado. Tenho certeza que onde o senhor andar, o senhor vai ter orgulho de falar de Itapebi. Agradecer ao público presente, em nome dos nossos secretários, dizer que meu discurso ele é sempre como despedida. O senhor falou um pouquinho do senhor, eu quero falar um pouquinho só de mim. Eu estou no 3º mandato de vice-prefeito, com 3 prefeitos diferentes. Então, eu sou grato muito ao meu povo, o povo de Itapebi. E quando fui convidado, né, eu até perguntei, quem é esse? Sem conhecer, eu li um pouquinho sobre o senhor. Como eu li um pouquinho sobre o senhor, eu tenho certeza que o senhor vai ler um pouquinho sobre o povo de Itapebi. Então, onde o senhor estiver, o senhor carregue isso, como as palavras de Júnior Ribeiro falou. Então, nós nos sentimos lisonjeados com suas palavras, que, como o Paulo falou, é como se fosse um hino, realmente um hino. E pode ter certeza que a gente vai, onde estiver, a gente vai estar te abraçando, te defendendo. Não vou lhe garantir que eu vou lá em sua casa, mas se exame me levar, eu tenho certeza que eu vou. Mas, assim, é um momento muito especial para todos nós. Fico muito feliz de participar desse momento aqui com todos vocês. Quero parabenizar a todos os vereadores, agradecer também suas palavras, meu irmão Clemente, e que a gente tenha, nesse ano de 2026, um ano abençoado, um ano importante para o futuro, não só do país, mas também como Itapebi. Vamos ser conscientes nas tomadas de decisões, nas escolhas, porque quem faz o lugar é o povo. E eu acho que hoje nós acertamos em escolher você como filho dessa terra. Muito obrigado. Convido agora o excelentíssimo senhor prefeito Zambotelho para poder fazer uso da palavra. Boa noite a todos e todas presentes. Primeiramente, agradecer a Deus por este momento, permitir estar aqui hoje concedendo esse título de cidadão. Cumprimentar a mesa e todos os vereadores na pessoa do presidente da Câmara, Cid, e a todos os presentes aqui na pessoa de Marivânia, nossa amiga que nos ajuda aí a administrar o município. Primeiro, eu fiquei, à tarde, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, como é que eu vou fazer esse discurso? Eu faço o discurso como prefeito, como um aluno que já passou pelo Juspódio, com o Pablo, que também escreveu contigo os livros de Direito Civil, e estudei por ele. Então eu resolvi falar com o coração e falar como aluno, não só como prefeito. Porque quem já passou a batuta na sala de aula, quem conheceu o Pablo, conhece o quão digno vocês são e quanto é que esse título é importante para Itapebi. Porque eu sei que você levará, o senhor levará, me permita até não utilizar o título de excelência para que fique mais próximo do nosso povo. Eu sei que o senhor levará Itapebi para todos os cantos. E eu sei que quando eu tocou o hino, e aí eu ia fazer uma crítica, quando eu não ouvi tocar o hino de Itapebi, só tocou o hino do Brasil, eu falei assim, não é possível que não vai tocar o hino de Itapebi, porque nosso hino realmente é bonito. Nosso hino conta uma história, né? É difícil você achar, assim como o hino da Bahia, o 2 de julho, que foi adotado posteriormente pela Assembleia, mas que conta a história da Bahia, né? Itapebi é um dos poucos municípios que o hino conta a sua história, fala sobre o rio, que é marcante, né? Fala do seu povo, fala da hospitalidade, e o senhor está assistindo hoje aqui nisso.
Então, eu não preparei um discurso resolvendo falar do coração, mas fui anotando algumas coisas para não passar batido. E vários questionamentos foram feitos a respeito, como vai dar um título para você dar tão, quem é esse homem? Quem é esse cara? Tal. Poucos sabiam, né? Porque é histórico, né? E eu falo isso não por demérito ao senhor, porque o ano passado nós fizemos uma festa da cidade e nós homenageamos Xangai, que é filho da terra, e o pai foi prefeito daqui, e poucos sabem. Poucos sabem. Então, pois é. Então a gente resolveu homenagear Xangai, trouxemos ele aqui, e todas as escolas fizeram uma homenagem ao nosso conterrâneo, ao filho da terra, Xangai, de sucesso internacional, que influencia a música popular brasileira, né? Geraldo Azevedo, né? E dentre outros. E hoje, eu garanto ao senhor, se você chegar em qualquer escola de Itapebi, perguntar do aluno da creche ao aluno do 9º ano que está de saída, ele vai falar sobre Xangai. Ele vai conhecer uma música de Xangai. Ele vai conhecer uma música da terra, é valorizar a terra. E isso porque a gente não quer fazer apenas um festejo de cidade, onde você chega lá, o cara vem, artista nacional, ganha seu dinheiro aqui, toca, todo mundo gosta, uns bebem, dançam, mas não fica na história. E essa festa, ela foi pensada para isso, para marcar história, assim como será desse ano, que a gente vai ter a temática das mulheres baianas. Então vamos resgatar a Maria Filipa, vários outros, para poder a sociedade conhecer as histórias das mulheres baianas que participaram da independência, por exemplo, da Bahia, e poucos sabem, poucos conhecem, só conhecem o Grito do Ipiranga, que na verdade não traduz a verdadeira independência do Brasil, e sim a Bahia com o 2 de julho e depois Pernambuco. Então, eu falo isso para dizer justamente que a falta de conhecimento, às vezes, é o povo, a gente que não conhece a história. E o senhor teve história em Itapebi, como bem ressaltou Clemente, e eu falei, você tem que falar isso novamente. Porque Clemente atuou junto com o senhor. E eu digo, atuou fazendo justiça, porque um juiz sozinho não faz justiça. Você tem as partes, precisa do advogado, né? Então, a importância da advocacia, e eu sei que o senhor sempre respeitou isso, não porque tenha atuado como advogado, porque quando eu comecei a fazer faculdade em 2005, o senhor estava em Ilhéus, já estava em Ilhéus, e aí eu passei, depois de um ano, fui ser estagiário da Justiça do Trabalho, com a doutora Thelma e doutor Wilton, que era o secretário dela, que hoje é juiz federal em Bom Jesus da Lapa. Então, a gente sabia da atuação que era do senhor, de uma rigidez, mas sem perder a ternura, né, com as pessoas, com o tratamento, com o bom tratamento com todos que compõem a justiça. Então, eu queria falar justamente disso, falar da sua lealdade e do compromisso que tem com a justiça, que não é apenas dar a cada um que é seu, mas também fazer equidade dentro da desigualdade, dar a cada um que é seu dentro da desigualdade de cada um. Que a gente não trata igual por igual, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo tem oportunidade, como bem salientou o vereador, uns nasceram à margem da sociedade, não teve condições, e hoje a gente procura fazer um governo de equidade. E eu digo que o senhor também contribuiu com isso, porque quando nós encontramos na universidade um lugar tão fechado, tão hermético, que principalmente com egos lá em cima, hoje nós estamos aqui com um doutor, ou seja, uma pessoa, eu como sou advogado, a gente tem um costume de chamar de doutor, mas o senhor não é doutor apenas porque é formado em direito, é doutor porque traçou o caminho dentro de uma academia, passando por pós-mestrado, finalizando com o doutorado. Então, mostra, e a academia tem essa hierarquia, mas o senhor se despe da vestimenta de juiz, do doutor, e desce hoje em Itapebi para receber um título de cidadão, e como bem salientou os vereadores, de ser igual a nós aqui. Porque a gente sabe que, por a gente ter um estudo,
Alguns que não têm a oportunidade que tivemos, olham e falam assim, rapaz, o cara é um doutor, né? Mas é uma pessoa que sofre, que tem dores, perdas, angústias. E o senhor hoje aqui demonstrou uma empatia ao receber o título em falar, em criar um poema. Um poema que tocou a todos nós. Você viu que o público ficou parado, observando, analisando, contemplando aquilo que era dito. E uma pena que nem todo mundo está aqui presente, mas eu vou lhe fazer um pedido. Eu quero que o senhor coloque isso em um quadro, assine, date, nos entregue, porque eu vou deixar no gabinete. Não para que seja no gabinete deste prefeito, porque eu estou de passagem, mas para que todos os prefeitos que passarem por ali saibam que um dia uma pessoa que já serviu a terra, foi uma homenagem aqui, deixou também uma homenagem belíssima que foi esse poema. Então, muito obrigado. Sim, sim. Então, quando o senhor manda uma cópia, que a reprodução eu faço. Mas a cópia tem que partir de lá para cá como um presente e eu faço a cópia para que todas as escolas também tenham esse conhecimento. E quem sabe um dia venha aqui em outra oportunidade, não como magistrado, não como doutor da Academia de Direito, mas sim como poeta, Rodolfo Pamplona, e a gente faça um sarau, algo do tipo, para que nossos alunos entendam que... eu não lembro o operador do direito que falava, não sei se era o Rui Falcão, não lembro, que você não basta só ler o direito, você também tem que ler outros romances, você tem que praticar, porque isso é que alimenta, é isso que nos torna humano. Porque se a gente ficar na frieza da lei e for aplicar aquilo puro e simples, nós não vamos fazer justiça, né? Nós não é chegar e fazer uma audiência, você senta aqui, bom dia, vamos, e conduzir. Não, é saber como... Eu esqueci o nome do juiz famoso na internet, do juiz federal, Cleiton, acho que é Cleiton. Que ele faz ele vê a dificuldade da testemunha e ele não faz para crítica. O senhor não sabe o que é isso? Não. Ele vai tentando esmiuçar, porque a pessoa não teve estudo e dali tirar a verdade, porque o objetivo é que a verdade seja trazida à tona para que assim tome uma decisão justa, talvez contra-majoritária algumas vezes, não tem jeito, porque a gente não decide pela maioria, e sim a gente tem a obrigação de proteger a minoria, e aí